Olá, pessoal. Boa noite. Passando aqui para gravar uma breve correção da prova de Direito Internacional da OAB aplicada hoje, 13 de 6 de 2021. Muito satisfeito com a prova. Normalmente, as questões de internacional não são previsíveis. Às vezes, caem questões muito fora daquilo que a gente vê na faculdade, ou de um tratado muito específico que o Brasil celebrou, e aí o candidato fica meio perdido. Mas não foi o caso dessa prova. As duas questões de direito internacional amplamente discutidas na nossa sala de aula. Vamos lá, vamos relembrar? Então, foram dois assuntos que foram cobrados. Primeiro assunto, medidas de retirada compulsória do estrangeiro do território nacional. Relembra comigo? Quantas medidas de retirada compulsória do estrangeiro do território nacional que nós temos? Nós temos 4 medidas, né? Medida número 1, que a gente estudou muito aqui em sala, inclusive essa semana, né? Antes da prova, estudamos a repatriação, é a primeira medida. Estudamos a deportação, segunda medida. Estudamos a expulsão, que foi a que caiu aí na prova da OAB. E estudamos também a extradição. Gente, o que eu falei para vocês? É muito comum, mas muito comum mesmo, eles montarem um caso concreto e perguntar a você qual a medida de retirada compulsória é aplicável naquele caso. E se a prova tiver mais difícil, como foi o caso dessa, uma prova bem puxada, ele vai exigir de você detalhes daquela medida que foi escolhida para a questão. Então, repatriação. Cabe repatriação nas situações em que o estrangeiro ainda não ingressou no território nacional. Não ingressou entre aspas, né? Ele ingressou no território, mas ainda está ali na fronteira, está no aeroporto. E aí o controle de fronteira brasileiro percebe que tem um impedimento dele entrar no território brasileiro, não tem um visto, por exemplo, ou está cumprindo um período de quarentena de uma expulsão anterior. Isso é repatriação. Deportação, você lembra de quê? Deportação, problema na documentação. Então, a documentação irregular do estrangeiro gera deportação. Expulsão foi o que caiu na nossa prova, né? É a medida de retirada compulsória do estrangeiro escolhida para essa prova pela banca FGV-OAB. Falei com vocês, né, que no antigo Estatuto do Estrangeiro, o cabimento da expulsão era muito vago, né? Pessoa que está cometendo aqui no Brasil algum ato atentatório à ordem pública, muito subjetivo, né? Agora não, a nossa nova lei de imigração, né, que trata desse assunto, que é a Lei 13.445 do ano de 2017, ela traz expressamente as hipóteses de expulsão. Olha aqui, é o material da nossa aula, slide que eu tirei da nossa aula. Quais são as hipóteses de expulsão? Estão lá no artigo 54, parágrafo 1º, são duas. A primeira, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, aqueles crimes Guga, né, contra os crimes mais importantes aí do direito internacional, de competência do TPI. E a hipótese que caiu na prova, né, crime doloso passível de pena privativa de liberdade. E nas nossas aulas falamos muito sobre isso aqui. O cuidado, o crime tem que ser doloso. O que significa isso? Que se a prova coloca para você um crime na modalidade culposa, isso não dá ensejo à expulsão, o crime tem que ser doloso. E mais, né, falamos também, está aqui no material, ó, que a sentença penal condenatória precisa estar transitada em julgado. Vamos lá ver o que a questão cobrou? Michel, francês residente em Salvador há 12 anos. Olha, muita informação importante. Ele é um estrangeiro que mora aqui há 12 anos. Tem um filho brasileiro. Para a expulsão, isso aqui é muito importante, né? Ter filho brasileiro, que vive às suas expensas, chamado Fernando. Embora o menor resida exclusivamente com sua genitora Sofia, brasileira, na cidade de São Paulo. Sofia, ex-companheira de Michel, possui a guarda unilateral de Fernando. Por sentença transitada em julgado, olha aqui, ó, os seus olhos já abrem para esse requisito, né? Então, o primeiro requisito está cumprido, ó, sentença judicial transitada em julgado. Michel, que possui 47 anos, foi condenado por um homicídio. Olha aqui, galerinha, o homicídio é culposo. Se você prestou atenção na aula, se você fez suas anotações, você não cai na banca FGV.
Não precisa nem de ver o resto da questão, né? Se o homicídio é culposo, não cabe expulsão, só cabe expulsão na modalidade do crime doloso, né? Então, nosso gabarito, ó, letra A, Michel não poderá ser expulso do Brasil pelo fato de que sua condenação, ainda que transitada em julgado, decorre do cometimento de crime culposo. Muito tranquilo. Ah, Fabrício, mas aí eu fiquei com dúvida nas outras. As outras nós trabalhamos também dentro de sala de aula. São aquelas situações em que não cabe expulsão. Olha aqui o material da nossa aula, que a gente trouxe o artigo 55. Inciso 2, mais precisamente. Não cabe expulsão quando o estrangeiro tem um filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica. Veja, galerinha, não é sob sua guarda e dependência econômica, é sua guarda ou dependência econômica. Então, por isso, não daria para a gente marcar aqui a letra B. A dependência econômica de Fernando em relação a Michel não é suficiente para garantir a permanência do último no país, sendo necessário ainda que o filho esteja sob sua guarda. Veja como é que a prova vem no detalhe. A prova exige cada vez mais estudo de você. Não é a guarda e a dependência econômica, é a guarda ou a dependência econômica. Então, não são requisitos cumulativos. Letra C. O tempo de residência de Michel no Brasil, por ser superior a 10 anos, impossibilita que se proceda à sua expulsão. De jeito nenhum, né, gente? A linha D aqui do inciso 2 do artigo 55 traz a vedação de expulsão do estrangeiro que tenha mais de 70 anos, que resida no Brasil há mais de 10 anos. Olha a idade aqui do nosso Michel, né? O Michel, ele tem 47 anos, não tem mais de 70 anos. Então, essa hipótese é para estrangeiros com mais de 70 anos. Letra D, é desnecessário garantir o contraditório no processo de expulsão de Michel. Para tudo por aqui, né? Porquanto se presume que a referida garantia constitucional já for observada durante o processo penal. Essa aqui só ilude quem não estudou. Por quê? Quem determina a expulsão não é a sentença penal condenatória. Quem determina a expulsão é o processo administrativo perante o Ministério da Justiça. Então, é óbvio, né, isso está expresso na lei de imigração, que se deve garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Porque tá bom, ele foi lá condenado no processo penal, transitou em julgado. Mas aqui é outro procedimento, é outro processo. E é óbvio que a gente vai ter que dar contraditório e expulsão, contraditório e ampla defesa, desculpe, ao estrangeiro que está respondendo a um processo de expulsão. Mas olha, a B, C e D era só para te iludir, né? Só para aprofundar. Porque a letra A era mais tranquila, o crime é culposo, nem crime culposo você não erra, nem crime culposo você sabe que não cabe expulsão. Só para voltar aqui, né? Já falamos da repatriação, da deportação e da expulsão, e a extradição, que é a medida mais corriqueira, a mais importante, é um mecanismo de cooperação internacional entre o Brasil e determinado Estado estrangeiro. Então, o sujeito cometeu um crime lá, fugiu para o Brasil, e o Estado estrangeiro pede ao Brasil a devolução, a entrega desse sujeito para ser lá julgado. O que é isso? Isso é extradição, medida de cooperação internacional, que pode se basear em dois fundamentos, né? Fundamento número 1, tratado bilateral entre os países. Então, os países requerente e requerido têm um tratado bilateral. Ou, número 2, uma promessa de reciprocidade. Mesmo que não tenha o tratado bilateral, tem uma promessa de reciprocidade. Nossa querida OAB FGV escolheu a expulsão, e eu tenho certeza que você marcou letra A, porque não cabe expulsão quando o crime é culposo, apenas nas hipóteses de crime doloso. O segundo assunto, gente, que também foi debatido em sala de aula, por isso eu falei com vocês que fiquei muito satisfeito com essa prova, né? Os dois assuntos que nós trabalhamos é a homologação de sentença estrangeira. Para que uma sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, é necessário que ela passe por um procedimento de homologação. E qual procedimento? E quem é o órgão do Poder Judiciário que é competente para fazer essa homologação? Gente, nós vimos muito em sala, né? Quem é competente hoje para a homologação de sentença estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça, é o STJ.
E por que isso é muito cobrado? Porque essa competência era do STF. Com a emenda constitucional 45 de 2004, a Constituição foi alterada e essa competência de homologação de sentença estrangeira, que era do STF, foi deslocada para o STJ. Então, olha, para que essa sentença estrangeira produza efeitos aqui no Brasil, eu preciso de homologar. Eu homologo ela onde? Eu homologo ela no STJ. E agora outra pergunta, eu executo ela onde? Porque são procedimentos diferentes. Primeiro eu homologo. E para executar? Para executar, nós sabemos que a execução é na Justiça Federal, né? A gente viu muito isso aqui em sala de aula. Homologa no STJ e executa na Justiça Federal. Quais tipos de decisões são passíveis de homologação? Tanto sentenças, né, decisões definitivas, quanto decisões interlocutórias. Mas aí não é, a gente não fala de homologação de sentença estrangeira. Nós falamos da concessão do exequatur das cartas rogatórias. E as duas competências são do STJ. Tanto a homologação de sentença estrangeira, quanto a concessão do exequatur às cartas rogatórias. E veja essa questãozinha que caiu hoje. Galera, é uma questão puxada. Ela exigiu conhecimento de informativo do STJ. O gabarito dela nada mais é do que uma cópia do informativo do Superior Tribunal de Justiça. Daí, né, a necessidade de você o tempo todo estar atualizado, lendo informativos do STF, lendo informativos do STJ. Mas é uma questão bem puxada, tá? É uma questão bem maldosa, mas aquele aluno preparado, aquele aluno que conhece de processo, ele conseguiu acertar, tenho certeza. Vamos lá? Pedro, cidadão de nacionalidade argentina, e nesse país residente, olha, muito importante, ó, o Pedro é de nacionalidade argentina. E ele mora na Argentina também. Beleza. Ajuizou uma ação em face da sociedade empresária de origem canadense. Por enquanto, o Brasil não apareceu nas histórias que não. Ó, o Pedro tem nacionalidade argentina, domiciliado na Argentina, entra com uma ação judicial contra uma empresa canadense. E aí foi que ela foi condenada ao pagamento de determinada indenização. Pedro, então, ingressou com um pedido de homologação dessa sentença estrangeira no Brasil. Olha a maldade. Pedro não é brasileiro, não mora no Brasil, a empresa ré não é brasileira, não tem nenhuma relação jurídica com o Brasil, e o Pedro resolve entrar com uma homologação da sentença estrangeira aqui no Brasil. Sobre essa hipótese, olha, gente, a parte mais importante do enunciado. Sempre falo com vocês, né? Leiam com muita atenção o enunciado. Olha aqui, eu não quero saber da teoria geral, não quer saber das regras de homologação de sentença estrangeira. Ele quer saber sobre a hipótese, ou seja, sobre o caso do Pedro versus sociedade empresária canadense. Muita gente foi na alternativa letra A. O que diz a letra A? Olha, para que a sentença estrangeira seja homologada no Brasil, é necessário que ela tenha transitado em julgado no exterior. Gente, isso aqui é uma regra mesmo da homologação da sentença estrangeira. Olha aqui o nosso material de aula, né? Requisitos de homologação da sentença estrangeira. Tem aqui, ó, artigo 15 da LINDB. A sentença tem que estar transitada em julgado. E mais, essa exigência também está na súmula 420 do Supremo Tribunal Federal. Há de se exigir o trânsito em julgado para homologação de sentença estrangeira. Ué, Fabrício, então por que não é a letra A? Não é a letra A porque ele está perguntando sobre a hipótese apresentada. É maldade, né, gente? É examinador do coração peludo, eu sei que é. Porque, em geral, a letra A estaria correta, mas não quer saber em geral, em teoria, não. Ele quer saber sobre a hipótese. Aqui, sobre a hipótese, não, a gente vai ver que não vai caber a homologação da sentença. Então, não vai ser a letra A. Letra B. A sentença condenatória argentina não poderá ser homologada no Brasil por falta de um tratado bilateral específico para esse tema entre os dois países. Aqui tranquilo, né, gente? Não há exigência de tratado bilateral para a homologação de sentença estrangeira. Isso aqui é direito internacional privado. As regras que valem é do direito interno e não do direito internacional. A letra B estava tranquila.
Galerinha, se você não caiu na letra A, se você não caiu no golpe do examinador peludo da letra A, do coração peludo, você vem para a letra C e letra D. E perceba que a letra C e a letra D são assertivas que uma contradiz a outra. Eu sempre falo isso para vocês, né? Está em dúvida numa questão de prova. Uma contradiz a outra, pode saber que em uma das duas é o gabarito. O ruim, né, é quando você escolhe uma e o gabarito é outra, acontece. Mas você já elimina duas e fica só com duas. Olha a letra C. A sentença pode ser regularmente homologada no Brasil, ainda que não tenha imposto qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional, não envolva partes brasileiras ou domiciliadas no país e não se refira a fatos ocorridos no Brasil. Gente, aqui é conhecimento de processo. Qual é o interesse de agir de um sujeito desse, que não é brasileiro, não mora no Brasil, o réu não é brasileiro, a obrigação não vai surtir nenhum efeito no território brasileiro? Falta interesse de agir. Se falta interesse de agir, gabarito na nossa letra D é de dado, ó. De acordo com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena, que é a mesma coisa, né, de sentença estrangeira, por apresentar elementos transfronteiriços, exige aqui, ó, que haja algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. Fabrício, de onde que a FGV tirou esse princípio da efetividade? De onde que ela tirou essa necessidade aí do interesse de agir? Olha aqui, ó, informativo do STJ do ano de 2018. Ipsis literis, foram lá e copiaram o informativo do STJ. Né? Decisão aí do ministro Luiz Felipe Salomão. Olha o que ele diz. Inicialmente, cumpre salientar que, em conformidade com o princípio da efetividade, igualzinho lá, ó, todo pedido de homologação de sentença alienígena, por apresentar elementos transfronteiriços, demanda a imprescindível existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido. Entretanto, é incontroverso nos autos que o caso em julgamento não envolve partes brasileiras, igualzinho lá na OAB, ou domiciliadas no país, tampouco a lide originária se refere a fatos ocorridos no Brasil, nem a sentença homologando impôs qualquer obrigação a ser cumprida no território nacional. Desse modo, a ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual dos requerentes. Gente, aqui ó, falta interesse de agir, né? Binômio necessidade e adequação, que você aprendeu lá no processo civil. Então, né, um aluno preparado que olhou para a questão, viu, olha, qual que é o interesse de agir aqui? A obrigação foi contraída por um estrangeiro, o Pedro é estrangeiro, tem nacionalidade argentina. A empresa ré canadense, ela não vai ser, a obrigação não vai ser cumprida aqui no Brasil, se não tem nenhuma relação que vai fazer surgir o interesse de agir, a sentença estrangeira não é homologada. Gabarito na letra D de dado. Espero que vocês tenham acertado as duas questões, que tenham tido sucesso e ido para a segunda fase. E se não deu nessa, vai dar na outra. Como eu falo para vocês, é só uma prova. É só mais uma prova. Se você não conseguir os 40 agora, na próxima, estudando, se esforçando, você vai conseguir. Aguardo você aí nas nossas próximas aulas.